Olá, tudo cada vez melhor? Eu espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida. E para nos auxiliar na construção dessa vida cada vez melhor, eu trago a continuidade do estudo do livro A Essência dos Ensinamentos de Buda, de Thich Nhat Hanh. É uma grande alegria nós darmos continuidade, lembrando que o objetivo desse livro é conquistar a perfeita clareza como se processa o funcionamento da mente, dos sentimentos, das emoções e também como se formam as teias que compõem o que chamamos de mundo. E ele nos deixa uma frase que eu citei no último vídeo, que nos auxilia muito nesse caminho, que diz: se algo não está bem na sua vida, pare, olhe, reconheça, busque então a causa, cesse então o sofrimento. Como? Agindo de modo correto. E esse agir de modo correto, Buda deixou o nobre óctuplo caminho, que são compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Então, ao longo do livro, nós vamos aprender como aplicar o nobre óctuplo caminho para que a gente cesse o sofrimento na nossa vida. Ele cita a respeito como foi a transmissão dos ensinamentos de Buda, cita 3 correntes principais: o budismo fonte, o budismo várias escolas e o budismo Mahayana. Ao longo de 400 anos depois que Buda já tinha partido, esse ensinamento foi transmitido de forma oral. Só a partir depois de todo esse tempo que ele começou então a ser escrito. E no capítulo 6, que tem o título Parar, Acalmar-se, Descansar e Curar-se, ele começa contando uma historinha que diz o seguinte, uma historinha zen: um homem e um cavalo. Então, um homem galopando rapidamente com seu cavalo passa na frente de um homem parado que grita para ele: para onde você está indo? E aí ele responde gritando: não sei, pergunte ao cavalo, né? E qual que é então a moral dessa historinha? O cavalo correndo, galopando, sem saber o destino muitas vezes do próprio jockey, do próprio cavaleiro, são as forças dos nossos hábitos. A força dos nossos hábitos muitas vezes avançam sem que a gente saiba exatamente qual é o destino que isso vai nos levar. Então, sobre isso que nós vamos falar hoje, Então, muitas vezes a força dos nossos hábitos nós podemos ter hábitos bons que nos auxiliam, a trilhar um bom caminho. Nós podemos ter hábitos ruins, podemos ter vícios que da mesma forma vão galopando aí sem que a gente consiga perceber. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Continuando, ele diz: precisamos aprender a arte de fazer cessar. Nesse mundo que hoje a gente tem tantas distrações, fazendo com que a mente atue de forma cada vez mais acelerada, a gente precisa aprender essa arte de fazer cessar. Parar os nossos pensamentos, a força dos nossos hábitos, como eu falei anteriormente, a nossa desatenção, bem como as emoções intensas. Então, muitas vezes também, essa vida hoje de mídias sociais provoca essa desatenção. Dizem que a máxima de concentração que uma pessoa tem hoje em dia são 3 segundos, Então, e essas emoções intensas também, nós precisamos aprender essa arte de fazer cessar, fazer com que a gente consiga controlar um pouco melhor. E ele nos dá uma boa dica, quando uma ação, uma emoção nos assola, ela se assemelha a uma tempestade que leva consigo a nossa paz. Então, estamos assolados por uma emoção muito forte, a gente pode ter essa imagem de que isso é como se assemelha a uma tempestade que está levando consigo a nossa preciosa paz. E o que podemos fazer então para interromper esse estado de agitação? Cessar o medo, o desespero, a raiva, os desejos. Ele ensina a prática da respiração consciente. Então vários ensinamentos que vêm aí da Índia falam sobre essa respiração consciente. Muitas vezes a gente pode contar a nossa respiração. Então, inspiro, conto 1, expiro, conto 2, e vai contando a nossa respiração e inspiração
fazendo com que a gente consiga então esse estado de calma. Caminhar também é outra sugestão de prática que ele nos dá. Caminhar conscientemente também, não só caminhar, né, deixando a agitação nos levar, mas caminhar conscientemente, contemplar. Um sorriso consciente também, muitas vezes esse sorriso a gente tem que colocar no momento em que a gente não queria sorrir, isso é sorrir conscientemente, eu escolho sorrir. Uma contemplação profunda para sermos capazes então de compreender. E compreender também tem o sentido de discernir. Então, quando eu caminho, respiro, procuro sorrir, procuro contemplar, eu consigo então chegar nesse estágio de ser capaz de compreender melhor, de discernir melhor. Ele fala pra gente sobre a atenção, muito sobre a atenção. Um dos caminhos, né, óctuplo de Buda é a atenção plena. E a atenção no momento presente. Mais uma vez, vai nos levar a essa compreensão, a esse discernimento, à aceitação, ao amor, ao desejo de aliviar o sofrimento nosso e dos outros também. Ele fala sobre a intenção de nunca mais, muitas vezes, né, nós temos a intenção de nunca mais fazer algo ruim, mas acabamos fazendo de novo. Por quê? Por conta dessa força dos nossos hábitos que vão nos levando. Então, por isso a energia da atenção plena, para percebermos quando o hábito nos arrasta e fazer cessar esse comportamento destrutivo. Cada vez mais estarmos buscando estar conscientes. Se conseguirmos simplesmente sorrir, ele fala, o hábito perderá grande parte da sua força. Então, se estamos ali, de repente, num momento de raiva, num momento de desespero, e a gente consegue parar e sorrir, isso já vai ajudando a perder a força dessa emoção negativa. A atenção plena de reconhecer a força do hábito e impedi-la. Então, a atenção plena também vai nos auxiliar a reconhecer que aquela ação vem de um hábito antigo que você não quer mais, que nós não queremos mais, e faz com que a gente consiga, então, impedir, a partir da atenção plena. Ele, continuando, ele ensina que precisamos irradiar a luz da atenção plena em tudo o que fizermos. Então, em todos os momentos, nós precisamos estar buscando essa atenção plena em tudo o que fizermos. Todas as nossas ações buscando estar irradiando essa luz da atenção plena. E ele ensina também que a primeira função da meditação, samatha, é fazer parar. A segunda função da samatha é acalmar. Então, a partir do momento que a gente consegue, durante a meditação, primeiro, né, parar, e aí conseguir esse estado de calma, aí sim a gente vai conseguir ter um aproveitamento da meditação, conseguir entrar realmente no estágio de concentração muito maior. Primeiro a gente para, a gente respira, se acalma, aí a gente consegue então entrar no estado de meditação. Continuando, ele diz que a emoção forte, quando nós estamos, né, envoltos por uma emoção muito forte, é perigoso agir. Então nós devemos aprender a respirar, inspirar, acalmando as emoções. Aprender a nos tornar mais estáveis e firmes. E já finalizando o vídeo de hoje, ele deixa algumas técnicas de Buda para que a gente atinja então esse estágio. Ele fala sobre o reconhecimento. Nós estamos num momento difícil. A gente reconhecer isso, né? Tomar conhecimento, aceitar, não adianta negar, não, tá tudo bem, né? Aceitar essa situação, acolher muitas vezes uma emoção negativa, olhar com profundidade para que a gente possa entender, e aí sim a gente vai passar a ter insights que nos levarão à compreensão das causas do que a gente está passando. E a terceira função de samatha é o repouso. Então, o descanso é um pré-requisito para a cura. Então, muitas vezes a gente está numa emoção forte, descansar ali 10 minutos é um pré-requisito para a cura também. Então, aprender a repousar nessa vida acelerada que a gente tem ultimamente, parar, acalmar-se e descansar são pré-requisitos para a cura. E no próximo capítulo, capítulo 7, ele vai falar sobre entrando em contato com o nosso sofrimento, sobre a roda do Dharma sendo colocada, né, em movimento 12 vezes, 3 para cada uma das 4 nobres verdades. Vai falar também sobre os 4 nutrientes do sofrimento. Será que nós estamos nutrindo o nosso próprio sofrimento? A gente vai ver no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado
Se fez sentido para você, curta, compartilha, comenta aqui comigo, salva para você também. Fica com Deus, até o próximo vídeo.